saiu e a nota já tá baixa, galera. Madame Teia tá prestes a estrear agora, né? Já estão falando, inclusive, que é um combo de roteiro ruim, CGI estranho, história que não acrescenta em nada. E até que esse filme é pior do que Morbius. Olha isso. Tá assustado? Você já esperava isso? Vamos ver o que os críticos soltaram sobre esse filme agora. Segura que é bomba. Inês Trunks, Peter aqui. Pô, ela nem chegou e já causou polêmica, né? Chegou com uma bomba, com uma teia. Bom, o filme da Madame Teia foi exibido pros críticos, naquela sessão que só pros críticos, tá? Pros caras que se sentirem cheirosos ali, né? E já tá sendo taxado de um dos piores filmes de heróis dos últimos tempos. Você achou Morbius ruim? Madame Teia tá pior. Disseram que tá muito pior. Não sou eu que tô dizendo aqui, são os críticos. Eu não assisti o filme ainda. Os críticos falaram que vendo era ruim, eu gostei. E o que as opiniões falam, Pedro? Pô, falam de enredo confuso, efeitos especiais meia boca. Dizem que é a própria receita do desastre, sabe? Pegar um elenco ótimo e fazendo toar num roteiro horrível. Aí não tem como, né? Pegar um Messi e botar pra toar num timeco. Prepara o coração, né? Que eu já pesquisei tudo que já falaram desse filme pra você não ser pego de surpresa. E já comenta antes de começar o vídeo aqui. Qual o teu hype pra esse filme? Não, na boa. Desculpa eu rir, porque esse filme pegou de surpresa. Comenta, eu tô olhando. Eu vou ver esse filme. E eu tô torcendo pra que seja um filmaço. Mas eu quero saber a sua opinião também, pô. Mas olha, porra, vamos ser civilizados nos comentários, vai lá. Então assim, não é surpresa pra ninguém que Madame Teia ia ser um filme de origem. Acho que vocês já sabem isso, ok? E é por isso que a gente meio que já sabe do que vai esperar, um filme de origem. Então assim, esse filme tem que mostrar o background da Cassandra Webb, apresentar os poderes que ela vai receber, fazer ela interagir, aprender a lidar com esses poderes, basicamente fazer a jornada do herói ali, né? O início, uma complicação e depois, enfim, né? Ficar top do top no final. Mas mesmo cumprindo o checklist de um filme de origem, o problema é sempre a execução, sempre, galera. É como que vão fazer, é o como. Essa é mais uma prova de que um roteiro ruim pode derrubar uma produção inteira. Não é só final ruim, né? Final ruim também destrói o filme inteiro. Mas a execução, porra, galera, tem que ser bem feito. Porque verdade seja dita, não dá mais pra lançar qualquer coisa. Não, como que os caras não pensam nisso? Eles estão pisando em ovos quando é filme de herói. O público super-herói está mais exigente. Isso é bom, eu acho bom pra caramba. Tem que estar mais exigente mesmo. Tem que subir a régua. Hoje em dia o público tá mais exigente e a régua, em vez de subir, tá baixando. Mas além disso, dessa exigência nossa, o próprio gênero de super-herói já tá saturado. Percebe? É por isso que eu falo que a régua tá baixando. Então não tem mais espaço pra sair jogando filme de qualquer jeito, concorda? E parece que dessa vez até os críticos estão do nosso lado. Você quer ver um exemplo? A gente sabe que o Rotten Tomatoes não é lá é a melhor opção pra gente ver as avaliações, né? Porque rolou todo aquele esquema de críticas compradas e tal, né? Trouxe pra vocês aqui no canal, inclusive. Mas vamos considerar essa realidade que as produtoras podem comprar críticas positivas. E mesmo assim, olha como tá no Rotten Tomatoes. O filme abriu com 23% de aprovação. Porra! Os caras compram, eu tô pagando, hein? Eu quero só críticas boas, hein? Aí o crítico vai lá, bota 23%. É o máximo que eu consigo. Ou você me dá mais, mas eu já dei tudo que eu tinha. Mas é o que eu posso fazer, o filme é muito ruim. Logo que eu vi essa abertura no Rotten Tomatoes, porra, eu já fui pesquisar pra trazer esse vídeo pra você. Em menos de uma hora depois, nesse momento que eu tô aqui gravando o vídeo, a nota dos críticos foi de 23% pra 19%. É uma nota desastrosa. Os prints que estão por aí é 23%. Eu estou trazendo pra vocês a informação de 19. E eu não sei agora que você tá assistindo, pode estar 17. Não sei. Mas tá, vamos pra outro termômetro que não seja tão vendido, né? Vamos pro Metacritic, ok? Lá o filme também saiu com uma nota péssima, 28%. Leva um boletim pra tua casa com uma nota de 2.8 de 10, né? O que acontece? Porra, você sabe que a Havaiana de Pau vai cantar. É a mesma coisa que o Madame Teia nesse momento. Madame Teia chegou com o boletim 2.8. Tudo bem, a gente sabe que a opinião de crítico não é definitiva pra dizer se um filme é realmente bom ou ruim, né? Mas quando a gente vê a mesma opinião descascando o filme em todos os lugares, aí não dá pra ignorar que onde tem fumaça tem fogo. Você não pode ignorar. Os críticos estão batendo forte na tecla do roteiro. Eles falam muito de roteiro. Esse é o principal defeito que tem saído por aí. E isso me preocupa muito, porque eu sempre digo, não adianta gastar rios de dinheiro em elenco famoso, em CGI caro pra caramba, para você entregar um filme com história ruim, com ritmo ruim, né? Isso foi exatamente o que aconteceu com Morbius. Pô, os caras fizeram... Pô, tinha um personagem bacana, pô, tinha um ator maneiro. Mas olha o roteiro. Pensa o seguinte, pensa se fosse o contrário. Um elenco sem gente famosa, sem gente capenga, mas a história irada, interessante, um ritmo dinâmico. Acontece o quê? A gente gosta. Você não liga tanto. Você pode até falar, pô, o CGI tá ruim, mas o filme você vai indicar. Quando a história é boa, o filme você indica. A gente fica grudado no filme até o final. Então o inverso não dá.
E nesse lance, né, do roteiro de Madame Teia, muita gente tem falado que as cenas estão muito, mas muito descritivas. Sabe quando o filme fica explicando tudo o que tá acontecendo, como se a gente não fosse entender, como se fosse um burro? Vem assistir meu filme. Pode deixar, pode vir burro que eu vou tentar fazer você ser menos burro. Eu não sei você, mas eu odeio quando o filme acha que eu sou burro, entende? Eu sou burro, mas eu não preciso que o filme ache que eu sou burro, entende? E pelo visto, Madame Teia tá todo assim, cheio de diálogos óbvios, né? Até repetitivos. É o que os caras estão falando, vi isso? Diálogos óbvios e repetitivos. Eu não tô inventando nada, ok? Não tô falando de Mephisto aqui. Enfim, é só pra você entender. Tô trazendo pra vocês o que foi dito lá. Toda hora os personagens ficam se explicando. Até a caracterização dos personagens vem bem óbvia. Meio boba. Entende? Ah, mas então o filme deixa tudo meio explicadinho, não tem buraco nenhum, certo? Não, errado. O filme vem numa vibe de explicar tudo que já tá ali pra ser visto. O que é mais confuso, aí ele não explica. Eles só jogam as coisas e você que se vire com a informação, entende? Pô, tá lá, a cena que você consegue entender o que eles explicam. Aí outra parada que você quer entender o background, não. Esse aí vocês têm que ser muito inteligentes agora aqui, porque eu não vou explicar nada. Tipo, uma coincidência absurda acontece. Aí o personagem fala, isso não é coincidência, isso aconteceu por um motivo maior. E tá, esse motivo maior nunca vai ser explicado no filme. Entendeu o lance? Aí você fica assim, ó. Vai ficar assim, entendeu? Eu não sei se. Eu não tenho legenda, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. E ainda de acordo com as críticas, lógico, vou continuar sempre com as críticas. O filme tá cheio de personagens em situações caricatas. Rapaz, eu torço pra que isso não seja verdade, que eu odeio isso. Só que o problema nem é existir personagem caricato. O problema é o que o filme faz com isso. Madame Teia é todo caricato, né? Segundo os caras lá que estão falando, mas nem ele mesmo tá bancando essa ideia. É como se o filme ignorasse que tá recheado de personagens caricatos, situações clichês, e ao invés de assumir isso, o filme pega esses ingredientes e força um tom de drama, seriedade, de urgência das coisas. Mas não dá, não cola. Aliás, esse é o tipo de coisa que me desliga completamente aquela parada da suspensão da descrença. Eu fico, cara, na hora que eu tô no cinema, isso é um filme. Você não pode ficar assim, né, cara? Você tem que olhar um filme, pô. E às vezes eu vejo até desenho animado. Que, pô, eu esqueço que é desenho animado, que eu tô totalmente imerso, né? Samurai de Olhos Azuis. Porra, cara, tem coisas assim que você pensa obra-prima. Então, não pode fazer isso. Não pode fazer piadinha no meio de situações sérias, entende? Na hora de entregar a profundidade das coisas, a profundidade que o filme acha que tem, aí a gente não compra a ideia. Então dá aquela sensação de para que tá feio. Você já imaginou se for assim mesmo? E tem mais! Estão dizendo por aí que o filme não engrena. Por quê? Porque o roteiro é fraco e tudo na trama é genérico. É como eu já falei pra vocês aqui. Então, o que acontece? O ritmo fica monótono, mas pior ainda, tem mais vídeo, galera, olha a barra vermelha. Porque se de um lado tem muitos diálogos chatinhos, bobinhos, aqueles diálogos sem emoção de verdade, por outro lado tem poucas cenas de ação. Porra, é brabo, né? Pausa, editor, 2 segundos de silêncio. Porra, eu fico me perguntando, um filme de herói com pouca cena de ação, pra que esse filme existe? É tipo, eu sei que você vai falar, Eternos, né, Pedro? Mas Eternos eu até curti. Mas eu penso assim, cara, filme de herói sem cena de ação, é tipo um filme de kickboxer, aquele que você pega em locadora VHS, né? Aquele filme Kickboxer 5, que ninguém conhece o ator, que você alugava, mas não tem luta. Pô, você pediu o dinheiro de volta, né? E ainda sobre o roteiro, que ele é tão fraco, segundo os críticos, né? Que o filme nem faz sentido de existir. Essa crítica, pra mim, realmente é nova, né? Tipo, ele não se conecta com nada dentro do universo da Sony. Com o Homem-Aranha, pelo menos, nada tipo, zip. Nem fala Homem-Aranha. Quem será Homem-Aranha? Que isso? Mesmo sendo um filme dos mesmos criadores do Morbius. Sei lá, acho que ninguém vestiu a camisa desse filme. Ninguém acreditou que ele era relevante desde o começo, entende? Não é essa impressão que passa pra você? Porque eu já trouxe também um vídeo aqui pra vocês dizendo que toda a direção, né, os produtores não queriam misturar esse filme com o universo do Homem-Aranha. Não, pra quê? Não querer Homem-Aranha aqui. Que é isso? Vai ser desconexo. Cara, essa ideia já nasceu fracassada. E já tem vários relatos de tudo que tá ruim. Por exemplo, os críticos já contaram que tem um prólogo medonho na história, fazendo o contexto do vilão do filme, sabe? Relacionando ele com a mãe da Cassandra Webb, uma tribo indígena que tem um poder aranha. Só que esse prólogo tem uns efeitos especiais tão ruins que muitos estão comparando com Crepúsculo. Olha isso! E se no começo do filme tava ruim, no final parece que tava no começo. Eu não vou ficar dando detalhes da história para não te dar spoiler, tá? Mas expectativas estão indo ladeira abaixo com essas opiniões. Mas lembrando, isso que eu tô trazendo para vocês é um resumo do que os críticos estão divulgando agora, dias antes da estreia. Agora a gente tem que esperar, logicamente, a resposta do público, que é o que realmente interessa.
Só a gente lembrar o que aconteceu com o Venom. Geral, falando mal, eu sei que muitos de vocês não gostaram. Eu gostei pra caraca. E mantenho minha opinião até hoje. Eu gostei daquele filme pra caramba. Beleza, se não bateu com a tua opinião, top, né? E mais, a nossa opinião individual é a que mais conta. E a propósito, eu já lanço a pergunta. E aí, você tá pronto pra ir no cinema pra ver Madame Teia? Você vai tirar suas próprias conclusões? Comentem. Toca aqui agora, se inscreve. Tira a teia aqui. Tem que estar inscrito no canal, galera. Sempre falando pra vocês, antes de todo mundo. Isso é bom pra caramba, mas tem que estar inscrito com o sininho. Senão não adianta, né? É o sininho, o tickle, né? Do Homem-Aranha. Obrigado de coração, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!